Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder.
eu te dou, Jesus, Jesus, então me leva na sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face, Deus, me leva na sala do trono, mostra
tua palavra e que o teu Espírito estejam sobre nós. Que tu venhas converter, Senhor, o nosso coração a ti, Pai. Que nós não venhamos resistir à tua presença. Que nós não venhamos resistir ao teu fogo. Mas que nós venhamos nos submeter. Que nós venhamos, Senhor, estar submetidos à tua vontade. A tua vontade que é boa, que é agradável e que é perfeita, Senhor. Nós cremos em ti, nós cremos na tua palavra, nós cremos nas tuas promessas. Nós declaramos, Senhor, que tu és soberano. Nós declaramos que tu és onipotente, que tu és onipresente, que tu és onisciente. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tu és aquele que trabalha para o bem daqueles que em ti esperam, Senhor. Oh, recabá, suriandere, chorecandai, rico, chiabacá, suriandere, suriandarabá, chorecandai, rico, chiabacá, suriandere, diriandai, rico, chiabacá, suriandere, balabá, secandai, recalabá, suriandere, chorecandai. É um prazer estar na tua presença. É um prazer viver debaixo da tua palavra. É um prazer viver segundo a tua moralidade, segundo os teus princípios, segundo os teus valores, Senhor. Nós queremos viver para ti, nós queremos viver contigo. Nós clamamos que venha o teu reino, que venha o teu reino, que seja feito aqui na terra como é no céu, Senhor. Oh, rebacandeço e andereche, recandai, recalabaço e andereche, recandeço e andai, recabaço e andereche, recandai, licarabaço e andereche, recandai. Tu és soberano, Senhor, tu és soberano. Todo poder, toda autoridade nos céus e na terra estão nas tuas mãos, Senhor. Vem, Senhor, com a tua glória. Oh, recabaço e andereche, recandereço e andai. Vem e beija-me com tua glória. Vem e beija-me com tua glória. Vem e beija-me com Abacaço e andere, andere, bacaço e andarabai, recalabaço e andere, xerecandai, licoxi abacaço e andere, andere, xecai, ricoliabarabaço e andere, xecai, rebarabalabaço e andere, coxi andai, ricandeleço e alabacandeleço e andere, lecarabalabaço e andere, xeabacai, rilebacandeleço. Converte a ti, Senhor, converte o nosso coração, a nossa mente, as nossas atitudes, Senhor. Oh, recabaste, andereche, recandereço, riandere, riandai. Me consumir, deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar, até me
irmãos, a paz do Senhor. Para você que está nos acompanhando, eu quero te convidar nesse momento, aí na sua casa, a estar orando conosco. Amém? Feche os seus olhos, põe a sua mão sobre o seu coração. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por essa manhã, Senhor. Te louvamos e te agradecemos por estarmos diante da tua presença, Senhor. Te louvamos e te agradecemos porque o teu amor nos alcançou, Pai. Te louvamos e te agradecemos porque o nosso nome está escrito no livro da vida, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo o que o Senhor é na nossa vida, Senhor. Te louvamos e te agradecemos, Pai, porque tu és bom, Senhor. Em todo tempo tu és bom, Senhor. Abba, Pai, tu és bem-vindo aqui, Senhor. Te damos liberdade aqui, Senhor. Que toda honra, que toda glória sejam dadas a ti, Senhor. Digno tu és, Senhor. Digno tu és, Senhor, de ser louvado e de ser adorado, Pai. Senhor, nós oramos nessa manhã, Senhor. Que venha um temor sobre as nossas vidas. Que venha um temor sobre os nossos corações, Pai. Em nome de Jesus. Que haja, Senhor, uma transformação, Pai, de mente, Pai. Que haja uma transformação de caráter, Pai. Que haja uma transformação, Senhor, de dentro para fora, Senhor. Que haja em nós uma mudança, Senhor. Que haja em nós uma transformação, Pai. Senhor, que nesses dias que nós possamos ver com os olhos espirituais e não simplesmente com os olhos carnais, Senhor. Que possamos, Senhor Deus, ser transformados, Senhor. Que possamos ser transformados pela Tua glória, Pai. Que possamos ser transformados pela Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, nós não queremos nos acostumar, Senhor. Nós não queremos nos acomodar, Senhor, num nível raso, em águas rasas, Senhor. Mas queremos ir mais fundo, Senhor. Queremos ir mais profundos em Ti, Senhor. Abba, Pai, que venha sobre nós, Senhor, uma transformação. Que venha sobre nós, Senhor Deus, uma purificação, Pai. Que venha sobre nós, Senhor Deus, uma transformação de dentro para fora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Faz de nós, Senhor, a Tua imagem e a Tua semelhança, Pai. Faz de nós, Senhor, um instrumento nas Tuas mãos nesses dias, Pai. Ah, Senhor. Nós reconhecemos que somos falhos e pecadores, Pai. Nós reconhecemos que nós não somos nada, nós não somos ninguém sem a Tua presença, Pai. Por isso nós clamamos, Abba, Pai. Vem sobre nós, Senhor. Vem sobre nós nessa manhã, Senhor. Enche-nos de Ti, Senhor. Queremos nos esvaziar de nós mesmos, Senhor. Que Tu venha, Senhor. Que a Tua glória venha, Senhor. Que a Tua vontade, que é boa, que é agradável e que é perfeita, venha sobre nós nessa manhã. Em nome de Jesus. Senhor, nós clamamos, Pai, por um coração quebrantado, Senhor. Clamamos, Senhor Deus, por um espírito contrito diante de Ti, Senhor. Nos ensina a nos humilharmos, Senhor. Abba, Pai, nós queremos nos humilharmos diante da Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Tu és bem-vindo em cada casa, em cada coração que está nos acompanhando nessa manhã. Que o Senhor venha sobre nós, Senhor, de uma forma especial nessa manhã, de uma forma sobrenatural. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Santo, Santo, Santo. Só Tu és santo, Jesus. Só Tu és santo, Santo, Santo. Amamos a Tua presença, Senhor. Amamos a Tua palavra, Senhor. É um prazer estar na Tua presença, Pai. É um prazer Te obedecer, Senhor. É um prazer estar diante de Ti, Senhor. Aleluia. É um prazer Te servir, Senhor. É um prazer Te amar, Senhor. É um privilégio, Senhor, estarmos diante da Tua presença, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Que o Senhor te pegue aí na sua casa nessa manhã. Que o Senhor
possa tocar o seu coração nessa manhã, em nome de Jesus. Que o Espírito do Senhor esteja sobre você nessa manhã, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração, amém? Que eu e você, nós possamos iniciar nesse dia, que Deus comece a transformar a nossa casa, a nossa família, em nome de Jesus. Essa semana, todos os dias, eu tenho separado um tempo para ouvir pessoas, ouvir homens e mulheres de Deus, que, no meu ponto de vista, né, estão num nível muito acima do nosso. E é um prazer estar ouvindo essas pessoas. É um prazer estar escutando as revelações que essas pessoas carregam. Homens e mulheres de Deus que decidiram buscar a Deus. E nessa semana, todos os dias, nós ouvindo, ontem, né? Estava no escritório, botei um fonezinho e fiquei lá quietinho, escutando. De repente veio a Kevin, veio as meninas, uma bagunça dentro do quarto, do escritório. E nós ali em família, ouvindo o que esses homens, o que essas mulheres, de uma certa forma, receberam de Deus. E eu creio nesses dias que no meio do caos, Deus vai levantar o justo, em nome de Jesus, que vão trazer uma resposta para mim e para você nesses dias. Amém? E a gente vê que enquanto o nosso coração não estiver apaixonado por Jesus, enquanto a nossa alma não se render aos pés de Jesus, nós ainda vamos estar lutando com coisas, com determinadas áreas da nossa vida, que eu e você nós não vamos conseguir vencer sozinhos. Nós vamos depender de Deus. Amém? E nessa manhã eu quero falar sobre obediência. E para mim sempre foi comum ouvir, né, que os filhos deveriam honrar os pais. Mas nós vemos uma geração de desobedientes nesses dias. E eu não quero me ater só a uma obediência de pais a filhos, mas eu quero me envolver algumas áreas da nossa vida, alguns lugares que eu e você desobedecemos, que nós vamos precisar remir isso no Espírito. Amém? E para mim sempre foi comum honrar os mais velhos. Os mais novos deveriam dar um lugar para os mais velhos sentar. Os mais novos deveriam dar um lugar na mesa aos mais velhos na hora da refeição. Para mim isso sempre foi comum, eu sempre vi isso acontecendo. Mas nesses dias nós percebemos que muitas vezes, né, a gente não está mais ouvindo os mais velhos. Nós não estamos mais ouvindo o que a geração que está à nossa frente está falando. Então nesses dias, né, eu tenho lido pouco a Bíblia e lido poucos livros, mas eu tenho praticado, né, isso, ouvir. Ouvir os que os mais velhos estão falando. Ouvir o que as pessoas estão falando, é ouvir o que elas já carregam, é o que elas passaram, o que eu ainda vou passar. Lugares que elas venceram, que eu ainda vou ter que vencer. Então quando nós estamos ouvindo os mais velhos, às vezes a gente está ali, né, escrevendo, anotando o que eles estão falando, mas o que eles estão falando são áreas que eles venceram na vida deles, e que não levou 1 ano, 2 anos, 3 anos, isso levou uma vida toda. E uma das frases, né, que a gente tem ouvido de todos esses homens, de todas essas mulheres, que eu tenho procurado parar para ouvir: obedeça. Obedeça a voz que você ouviu de Deus. Obedeça a palavra de Deus. Eu e a Kelly, a gente estava conversando sobre algumas coisas, né, e ali eu colocando algumas coisas, né, será que um dia eu vou ter esse conhecimento? Será que um dia eu vou conseguir ter essas revelações? E a Kelly, ela falou algo muito forte, simples, mas muito forte. Nós devemos praticar aquilo que nós já conhecemos. Porque nós entendemos, por que Deus vai me dar uma revelação nova se eu ainda não pratico aquilo que eu já recebi? Se eu conheço algumas coisas da Bíblia e eu não pratico, por que Deus vai me dar novas? Então, nesses dias, obedeça aquilo que você já conhece. Obedeça aquilo que você já aprendeu, obedeça. Uma criança de 2, 3 anos, ela vai ter uma conduta de vida por aquilo que ela já aprendeu. Uma criança de 7, 8 anos, ela é uma criança ainda, mas ela já está em outro nível.
E um jovem de 15, 16 anos, ele já está em outro nível. Então ele já aprendeu mais. Então ele deve obedecer aquilo que ele aprendeu. Um homem e uma mulher, quando se tornam adultos, eles precisam obedecer aquilo que eles já aprenderam. E conforme a gente vai caminhando, na escola é a mesma coisa, né? No primário, no ginásio, no ensino fundamental, numa faculdade. Enfim, são áreas da nossa vida que nós vamos avançando, e conforme nós vamos avançando, nós vamos aprendendo, nós vamos adquirindo conhecimento. Mas do que adianta eu saber muito e não praticar nada? Do que adianta eu querer todo dia uma revelação e eu não praticar aquilo que eu já carrego? Então, nesses dias, eu entendo que existem hierarquias espirituais. E a gente vê isso muito forte na Bíblia. As leis, os princípios, eles não deveriam ser quebrados. Porque quando eu quebro um princípio, o princípio quebra comigo. Quando eu desonro alguém, eu estou dando liberdade para a maldição entrar na minha vida. Quando eu desobedeço. Por isso, é muito sério aquilo que nós estamos aprendendo e vendo nesses dias. Nós precisamos entender que a Bíblia, ela nos fala de um filho honrando o pai. Nós vemos em todos os momentos Jesus como filho honrando o pai, que seria o nosso Deus. E depois se torna nosso pai também, quando nós aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então eu entendo que esses princípios espirituais, eles não poderiam ser quebrados. Honrar pai e mãe, nós deveríamos inculcar isso, né? Eu vou falar isso mais à frente, nos nossos filhos, que não deveria ser um peso, mas deveria ser um princípio. Então nós entendemos que quando Jesus, ele é questionado, né, sobre algumas coisas, eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Marcos 13, 32, e as pessoas questionam Jesus. Mas Jesus, ele está debaixo de uma hierarquia, o Pai está acima. E Jesus, ele dava toda a honra e toda a glória ao Pai. E o Pai dizia, obedeçam ao Filho. Obedeçam a Ele, porque Ele me representa. Então Jesus, em Marcos 13, 32, ele vai deixar isso muito claro. E olha o que ele aqui a palavra, né, da figueira. E aí Jesus está exortando a que eles ficassem vigilantes, porque as coisas estavam acontecendo, estavam sendo abreviadas, e eles questionam Jesus sobre algumas coisas, e chega um momento que eles questionam Jesus, e Senhor, qual vai ser o dia? E Jesus responde eles dizendo o seguinte, mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Então existem coisas que nem Jesus sabe, porque está revelado somente ao Pai. Então existe uma hierarquia, princípios que precisam ser respeitados. E Jesus, ele não veio quebrar, mas ele veio cumprir. Jesus, ele não veio desonrar, ele veio honrar. Jesus, ele não veio fazer do jeito dele, mas ele veio fazer do jeito que já estava estabelecido. Existia uma promessa, existia uma lei e ela precisava ser cumprida. E Jesus, ele não veio desobedecer, pelo contrário, ele veio, se submeteu a esse princípio de obediência, porque já estava escrito. Amém? Então existe uma hierarquia que nós precisamos respeitar. A gente estava vendo, né, que existe uma hierarquia federal, existe uma hierarquia estadual e existe uma hierarquia municipal. Então, essa jurisdição é uma lei estabelecida, uma lei federal, ela está acima da estadual e da municipal. Então, quando existe, né, um decreto, e a gente vê isso muito na Bíblia, quando existe um decreto federal, cabe ao Estado e ao município acatar, porque a jurisdição está acima deles. Então eu entendo isso, que quando uma lei ela vem do alto, quando uma lei ela vem de cima para baixo, ela deveria ser obedecida. Ela deveria ser honrada. A gente vai ver isso na Bíblia, que quando os reis eles estabeleciam um decreto, a Bíblia diz que eles selavam com o seu anel. E diziam, olha, vão até uma pessoa ou uma cidade e leiam isso lá, porque é um decreto, é uma ordem, está estabelecido. E a resposta disso é que ela deveria ser obedecida. E todas as vezes que ela não era obedecida, ela trazia um peso, ela trazia uma consequência.
Então, quando eu não obedeço, eu estou desonrando, eu estou quebrando o princípio, eu estou abrindo uma janela, eu estou abrindo uma legalidade para que o princípio também quebra comigo. Então, quando eu, por mínimo que seja, e eu quero que isso fique muito claro para que eu e você possamos entender isso. Não importa se aquilo que eu estou desobedecendo é grave ou não é tão grave, mas é o princípio. Ele está sendo desobedecido, ele está sendo quebrado. Então não importa se, olha só, quando alguém que é popular, ele faz algo de errado, isso vai para a mídia, fica notório, porque ele alcança, ele abrange muita coisa. Mas quando é uma pessoa que ela está no anonimato, que ela quebra, não tem tanta repercussão, ou às vezes não tem nenhuma repercussão, mas o princípio foi quebrado. Então o que nós estamos vendo é o princípio, é a base, é o mínimo. Então às vezes a notoriedade daquilo que eu faço de certo ou de errado, ela não vai ser tão percebida, porque às vezes nós estamos no anonimato. Mas o princípio foi quebrado. E é isso que eu quero que você entenda. Não importa quantas pessoas vão ficar sabendo se você fez certo ou errado, mas quando você quebra o princípio, você quebra. Quando você obedece, você atrai a bênção sobre a sua vida. E nós vamos ler alguma coisa sobre isso, porque existia uma promessa que Deus fez a Abraão, e ele disse o seguinte: olha, Abraão, através da sua família, todas as famílias da terra serão bem-sucedidas, elas serão abençoadas, elas serão tocadas. E o que que Deus faz? Abra sua Bíblia comigo, lá no livro de Gênesis, capítulo 12. E eu quero ler isso. Gênesis 12. E o versículo 3. A Bíblia diz assim: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa era uma promessa que Deus fez a Abraão. O que Abraão faz? Abraão obedece. O que Deus pede para Abraão? Abraão, agora sai do meio da tua parentela. E você vai para um lugar que eu vou te mostrar. Imagina, Deus, ele faz uma promessa a Abraão e diz o seguinte: olha, todas as famílias da terra serão benditas. Todas. Através da sua família. E o que Deus pede para ele? Agora sai do meio da tua família. Poxa, mas como assim? O que Abraão faz? Abraão sai e ele leva o seu sobrinho Ló com ele. Mas chega um determinado momento na vida de Abraão que Deus diz o seguinte: Abraão, você precisa se separar de Ló. E eles se separam. E Abraão pode ter questionado: poxa, né? Se separei da minha família, agora também do meu sobrinho. E lá na frente, Abraão ele vai ter um filho chamado Ismael, com Agar, que era a serva de Sara. E a Bíblia diz que chega um determinado momento, com uma idade, e Sara, ela questiona Abraão e diz: olha, despede, manda eles embora. E Abraão olha para o seu filho e diz: mas como? E a Bíblia diz que Deus, né, ministra na vida de Abraão e diz: olha, obedece, porque isso que a Sara está falando vem de mim, eu vou abençoar ele também. E Abraão agora, mais uma vez, ele tem que se despedir do seu filho agora. E lá na frente, Deus vai cumprir então a promessa, e ele vai dar um filho a Abraão chamado Isaac com Sara. E mais uma vez, Deus vai dizer o seguinte: Abraão, pega o teu filho e sobe o monte. E a Bíblia diz que Deus ele pede Isaac. E Abraão ele vai obedecer também. E a Bíblia diz que ele levanta o cutelo e ele cria que Deus ele poderia trazer Isaac de volta. E a Bíblia diz que há uma voz assim: ó, basta, chega, para. Eu já vi que você vai me obedecer. Tá vendo? Deus deu uma promessa para Abraão. Mas Abraão teve que passar por processos de se separar da família, separar do seu sobrinho, separar do seu filho. Abraão obedeceu. E o que eu aprendo aqui? A partir do momento que eu passo a ouvir a voz de Deus e a obedecer, eu vou entrando em esferas espirituais em Deus, que vão me dar autoridade para falar algumas coisas e fazer algumas coisas. Quando eu obedeço,
eu estou como se dizendo para Deus, Senhor, você pode confiar em mim, porque eu vou obedecer. Você pode entregar essa missão. Então, olha só. Deus, Ele já decretou aquilo que está para se cumprir através da minha vida e da sua vida, através da palavra dele. Porque a Bíblia diz que Deus ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então, o que Deus tem para mim e para você já está estabelecido. Agora, o que nós precisamos entender é, eu preciso obedecer aquilo que está escrito. Aí eu te pergunto, a lei, ela é boa ou ela é ruim? Eu te respondo o seguinte, depende. Se eu desobedecer a lei, ela vai me penalizar, então ela vai ser ruim para mim. Se eu obedecer a lei, não vai acontecer nada, então a lei ela é boa. Mas existe uma lei, existe um princípio, existe uma ordem, e eu preciso obedecer. Então, se existe uma placa dizendo que eu devo andar naquela rua a 80 por hora, e alguém me flagrar andando a 100 por hora, eu vou ser penalizado, porque eu desobedeci. Eu desonrei. Estava escrito, olha, não pode. Então a lei ela passa a me penalizar. E aí eu vou dizer, a lei é muito ruim. Não, não é que ela é ruim, é que eu desobedeci. Eu quebrei o princípio. E quando eu quebro o princípio quebra comigo. Se eu estou andando a 80 por hora numa rua que diz que deve andar a 80 por hora, e alguém me pegar andando a 80 por hora, não vai acontecer nada. Porque eu estou cumprindo o que está escrito. Eu estou obedecendo. Eu posso seguir. E isso tem sido algumas coisas que eu tenho percebido nesses dias. Que quando eu desobedeço, e eu tento continuar andando, mesmo desobedecendo, eu vou carregando um fardo cada vez mais pesado, a tal ponto que daqui a pouco eu não consigo mais andar. E eu vou começar a colocar a culpa nos outros, eu vou inventar 1001 coisas. Mas eu não estou olhando para dentro daquilo que eu estou quebrando, daquilo que eu estou desestabelecendo na minha vida. Eu estou desconstruindo aquilo que estava estabelecido. Amém? Então, a obediência, ela vai nos levar a uma prova em Deus. Abraão foi provado através da obediência. E outros homens, outras mulheres da Bíblia, eles também receberam uma promessa de Deus, mas eles também foram provados, porque o processo de Deus é nos purificar, é nos moldar para que eu e você possamos cumprir aquilo que Ele quer de nós. Então, chega um momento que eu vou te dizer o seguinte, a obediência, ela é para o nosso bem, ela não é para o nosso mal. Mesmo que muitas vezes eu não vou entender. Então eu entendo esse princípio que quanto maior eu obedecer, quanto mais eu obedecer, maior vai ser o grau de responsabilidade que Deus pode confiar em mim. A obediência, ela precisa ser maior do que a minha missão. Se Deus confiar algo em mim, para mim, e eu não obedecer, eu vou estar envergonhando o nome de Deus. E eu vou passar uma imagem para as pessoas que eu não sou uma pessoa confiável. Então a obediência à palavra de Deus, a obediência à voz que você recebeu, ela precisa ser maior do que a sua missão. Amém? Eu entendo que Deus, Ele sabe em quem Ele vai confiar, em quem Ele pode confiar. Então Deus, Ele vai nos medir pelo nosso grau de obediência. Se você trabalha numa empresa e você tem um grau de autoridade dentro daquela empresa e algumas pessoas são subordinadas a você e você vai passar umas tarefas para elas e aquelas pessoas elas não conseguem cumprir a tarefa ou elas não querem cumprir ou elas te desobedecem, você passa a não mais confiar nessas pessoas. E na próxima vez que você vai ter que delegar algumas funções, você vai dizer o seguinte, peraí, lá atrás não obedeceram, agora para quem que eu vou dar essa nova tarefa? Para quem obedeceu ou para quem desobedeceu? Por isso nós temos ouvido os mais velhos nesses dias. Um grau de obediência, uma geração que está lá na frente, que já passou por muitas coisas, tem muito a ensinar, tem muito para nos passar. Amém? E eu entendo que a obediência, ela fala muito ao nosso caráter. A obediência, honrar pai e mãe, obedecer quem está acima de mim, obedecer os mais velhos, ela precisa ser algo nobre nas nossas vidas.
Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de Isaías, capítulo 32. Isaías 32 e o versículo 8. A Bíblia fala o seguinte: mas o nobre projeta coisas nobres, e a sua nobreza perseverará. Amém? Olha só. Isaías 32, 8. O nobre, ele projeta coisas nobres. Então, se você obedece os mais velhos, se você obedece os princípios, eu entendo que você está sendo um homem, uma pessoa, né, uma mulher nobre. E a Bíblia diz que o nobre, ele projeta coisas nobres. Ou seja, você vai multiplicar isso. Pode ser que hoje você é filho, você está honrando, obedecendo seus pais. E quando você for pai, os seus filhos vão te obedecer, vão te honrar, porque você carrega isso. Os seus filhos precisam ver você honrando os mais velhos, para eles te honrarem também. Porque quando eu escrevo alguma coisa, quando eu mando alguma coisa, eu estou estabelecendo. Estou dizendo o que é para fazer. Agora, quando eu cumpro, eu coloco num nível lá no alto. O exemplo, ele arrasta. Quando eu falo que tem que obedecer e eu obedeço, isso vai muito além. Isso é simples, mas é muito profundo. Aquilo que você conhece, obedeça. Aquilo que você já sabe, pratica. É uma escada que nós vamos ter que subir degrau a degrau. E não tem atalho. E a obediência é um dos princípios que eu e você precisamos ter muito cuidado, porque nós não podemos quebrar ele. Quando a Bíblia diz que o nobre, ele projeta coisas nobres, você pega uma pessoa que, um avarento, vamos dizer assim, uma pessoa totalmente desobediente, a Bíblia chama de louco, é o oposto um do outro. E a Bíblia diz que os nobres, eles vão na contramão dos loucos. Porque para muitos a cruz é loucura. É sinônimo de perda, de morte. Mas para quem entende, para quem obedece, é um sinônimo de vida. E aí eu entendo que o nobre, ele vai colher os seus frutos, as recompensas de Deus, elas já estão estabelecidas para aqueles que obedecem. Então o nobre, ele entende que ele precisa obedecer, não porque ele quer, mas é porque é um princípio. Obedecer os mais velhos. Quantas vezes a gente ouviu isso quando a gente era criança? Eu lembro, na minha infância principalmente. Coitado daquele que desobedecesse o mais velho, que desonrasse. Apanhava na frente de todo mundo. Ou puxava a orelha na frente de todo mundo. Ia ficar de castigo na frente de todo mundo. Porque você percebe que muitas coisas boas que a gente tinha se perdeu. E muitas coisas ruins hoje estão em evidência. Porque o princípio da obediência, ele foi quebrado. E quando nós quebramos o princípio da obediência, quando nós não obedecemos mais, nós vamos praticamente dizendo que a verdade, ela passa a ser agora algo insignificante. Abra sua Bíblia comigo no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Eu quero ler sobre isso. Deuteronômio, capítulo 6, o versículo 5. E isso que eu vou ler hoje, agora, é muito relevante para os nossos dias. Eu quero pedir para você que é pai, ensina aos seus filhos aquilo que você já sabe. Passe para eles aquilo que você carrega. Porque isso vai ficar gravado na vida dos seus filhos. E olha o que a Bíblia diz. Deuteronômio 6, o versículo 5 ao 9. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em
tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se ou levantar-se, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. O que a Bíblia está falando? Moisés aqui, ele está repetindo a lei para os filhos daqueles homens que saíram do Egito, que passaram pelo deserto. E agora Moisés estava preparando eles para entrar na terra prometida. E o que Moisés pede para eles? Olha, eu gosto muito dessa palavra, inculcarás. Ou seja, você vai como se fosse abrir a mente daquelas pessoas e colocar lá dentro, para que elas nunca mais esquecessem. Então passe para os seus filhos aquilo que você sabe, aquilo que você entende que é bom, ensine os seus filhos. Você vai ter que inculcar na cabeça deles, e lá na frente eles vão perguntar o que é isso. E eles vão dizer, isso é o que o Senhor fez. Obediência, ela te leva a se tornar um homem e uma mulher nobre diante de Deus. Amém? Entenda isso no teu espírito. Nós precisamos testemunhar diante dos nossos filhos aquilo que eu falei, de dar o exemplo. Se o seu filho te vê desonrando o avô, né? Por exemplo, eu sou filho. Então eu estou ensinando a minha filha que ela precisa obedecer. Então quando eu estou junto com o meu pai, eu preciso honrar ele, eu preciso obedecer ele. Para minha filha me ver obedecendo e honrando meu pai, para que ela entenda que aquilo que eu estou falando para ela, eu também estou cumprindo. Agora você vê o seguinte, se a minha filha vê eu maltratando o meu pai, se a minha filha vê eu falando mal do meu pai, desobedecendo ele, será que ela vai me obedecer? Poxa, o meu pai está pedindo para eu fazer algo, mas ele não faz aquilo que ele pede para mim. Isso vai gerar uma confusão. Agora, quando ela me vê honrando o meu pai e a minha mãe, para ela vai ser um prazer me honrar e honrar a minha esposa. Então isso que eu falo é simples, mas é profundo. Nós precisamos dar continuidade àquilo que a Bíblia fala em Deuteronômio 6. Ensinar os nossos filhos. Eu tenho falado, né, algumas vezes, né? O que eu e você estamos gerando nos nossos filhos nesses dias? Que tipo de filhos nós estamos criando nesses dias? O que nós estamos ensinando para eles é relevante ou não? Entenda que quando você quebra o princípio da desobediência, isso precisa ficar claro para você reparar isso. Essa semana, não sei se foi ontem ou antes de ontem, acho que foi antes de ontem, eu falei para a Esther o seguinte, olha, não pode assistir. Mas por quê? Porque agora não é para assistir. E ela desobedeceu, ela assistiu. Eu não bati nela. Mas eu chamei ela e disse assim, ó, eu estou muito triste porque você me desobedeceu. E ela começou a chorar, porque ela entende que ela desobedeceu. Ela sabe que ela quebrou o princípio. E ela começou a chorar. Eu podia ter batido? Podia, mas eu preferi não bater, mas eu preferi ensinar para ela. Você desobedeceu. Isso é feio. Isso não se deve fazer. Eu falei para não assistir. Você foi lá, pegou escondido e veio assistir escondido. Isso é feio. Você desobedece. Eu estou ensinando a minha filha. Agora, o que Deus quer de mim é a mesma coisa. Que eu ouça a voz dele e obedeça. Então, não importa o nível que você está. Não importa o cargo, a hierarquia que você exerce. O que importa é que você obedeça aquilo que você já sabe. Esse é o princípio. Se você é o presidente da república, ou você é o Zé, a Maria, o João, obedeça. Princípios são princípios. E nós precisamos obedecer. Amém? Vamos dar sequência aqui. A Bíblia fala que nós devemos ouvir os mais velhos, escutar o que eles têm a dizer, porque às vezes o que vai acontecer? Pode ser que você já estudou muito mais do que os seus pais, pode ser que você já aprendeu muito mais do que eles, às vezes financeiramente você já passou eles,
enfim, em algumas áreas da sua vida, você já foi muito mais longe do que os seus pais. Mas diante de Deus, eles continuam sendo seus pais. E você precisa continuar obedecendo eles, honrando eles. Então, ouvir os mais velhos, escutar o que eles têm a dizer, é porque a experiência de vida deles é maior do que a minha. Ouvir o que eles têm a dizer é uma obediência. Às vezes eu me questiono, porque na hora eu não sei por que tem que ser assim, e a gente precisa fazer porque está escrito que é assim. Mas daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, ou durante um tempo que aquilo passou, aí você vai entender por que você teve que passar por aquela situação lá atrás. Porque você obedeceu. Amém? Então olha só, eu quero dar um exemplo na Bíblia, que está em 1 Samuel, capítulo 17, e o versículo 55. Você pode ir abrindo aí. Honrar os mais velhos, obedecer os mais velhos. E isso é muito espiritual. Porque olha só, Jessé, pai de Davi, ele vai chamar Davi e vai dizer o seguinte: Davi, vem cá, você vai pegar algumas coisas aqui, ó, e você vai visitar os seus irmãos. Eles estão lá na guerra junto com o rei Saul. Você vai lá. O que Davi faz? Davi obedece o seu pai. E Davi vai nesse lugar. Quando Davi chega lá, ele chega até diante de Saul, o que acontece? Davi ele está sob uma ordem do seu pai. Davi ele está cumprindo aquilo que o seu pai falou. E Davi ele vai chegar até o acampamento dos israelitas. E quando ele chega diante desse acampamento, ele vai lá ver os irmãos, entrega o que ele pede para ver, e de repente, Davi ouve um homem chamado Golias afrontando o exército de Israel. E Davi diz o seguinte: cara, isso não vai ficar assim não, eu estou resumindo a história para a gente ganhar tempo, porque não é sobre isso que eu quero falar sobre obediência. E Davi então, ele chega diante de Saul e ele diz o seguinte: olha, eu vou lá, eu vou vencer esse gigante. E o que acontece? Davi ele vence o gigante. Quando Davi está indo guerrear, abre lá comigo em 1 Samuel 17. O que acontece? 1 Samuel capítulo 17, o versículo 55. Quando Saul viu sair Davi e encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o comandante do exército: de quem é filho este jovem, Abner? Respondeu Abner: tão certo como tu vives, ó rei, eu não sei. Disse o rei: pergunta, pois, de quem é filho este jovem? Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou: de quem és filho, jovem? Respondeu Davi: filho de teu servo Jessé, o belemita. A gente vai ver que Davi, quando ele chega no acampamento, Saul chama eles, começam a conversar. Saul já tinha perguntado de quem ele era filho. Mas agora aqui no capítulo 17, Saul pergunta de novo. A obediência de Davi, aí eu te pergunto, qual era a ordem de Jessé? Vai lá no acampamento, levar comida e ver como estão as coisas. Davi, ele não foi para lutar, ele não foi lá para vencer o gigante, ele foi para levar comida, mas a obediência promoveu Davi. A obediência de Davi ao seu pai levou ele a ser promovido por Deus. Porque Davi não foi lá guerrear, ele foi porque o pai dele pediu. Mas quando ele chega nesse lugar, a obediência vai te preparar situações. A obediência vai te preparar ocasiões na sua vida que ela vai te promover. Porque a obediência, ela nunca vai te jogar para baixo, ela vai sempre te jogar para cima. A obediência nunca vai te levar para um lugar ruim, ela vai te levar para um lugar bom, mesmo você não entendendo por que precisa obedecer. A obediência vai te promover em Deus. Amém? A obediência em Deus, ela vai te lançar, ela vai te jogar para um lugar maior, nunca para um lugar menor. Mesmo que às vezes você vai se questionar e dizendo: mas por que eu preciso obedecer? Porque a obediência, ela vai trazer oportunidades na sua vida.
A obediência em Deus, ela vai nos levar a lugares incríveis em Deus, porque eu estou cumprindo princípios. Eu estou estabelecendo aquilo que eu já sei. E aí eu vou subindo de degrau a degrau. E quando eu chegar num lugar desses, eu vou entender que Deus, ele está me promovendo. Você quer oportunidades na sua vida? Obedeça os mais velhos. Você quer ser promovido? Honre os mais velhos. Você quer chegar em algum lugar na sua vida? Estabeleça princípios na sua vida e cumpra-os. Amém? Entenda isso. São coisas simples, mas precisam ser cumpridas. Precisam ser estabelecidas na sua vida. Quer ser promovido? Obedeça. Davi honrou, obedeceu seu pai e foi promovido por Deus. Amém? Olha só. Nós temos umas escolhas para fazer nesses dias. Obedecer é um princípio de nobre. É um princípio de nobreza, de realeza. Ou você obedece e se torna um homem nobre, ou você desobedece e perde o reino. Davi, ele obedece, ele honra, e ele conquista o reino. Saul desonrou, desobedeceu e perdeu o reino. Isso eu quero levar isso para um sentido espiritual na minha vida e na sua vida. Obedeça e você vai se tornar um homem, uma mulher nobre. Desobedeça e você vai perder sua salvação. Desobedeça e você não vai ser promovido. Na faculdade o professor usava uma frase que essa frase marcou muito. E ele dizia o seguinte: gente, se esforcem, estudem. Não estudem só para a prova, mas estudem, adquirem conhecimento. E ele dizia uma frase seguinte: olha, poucos vão tocar piano. E muitos vão carregar o piano. Você vai ter que escolher quem você quer ser. Então na faculdade ele dizia: olha, estudem, se esforcem, se dediquem. E vocês vão tocar piano. Ou seja, vocês vão mandar. Vocês vão ditar a música, o ritmo. Agora, se vocês querem estudar só para a prova, se vocês querem estar aqui só para um diploma, vocês vão ser mais um no mercado. Então nós temos escolhas para fazer. Se eu obedeço, eu me torno um homem nobre, eu vou chegar à nobreza. Se você não quer obedecer, se você quer ser um rebelde, você vai perder o reino, vai perder sua salvação. Faça escolhas na sua vida, faça escolhas corretas, faça escolhas certas. Quando eu e você entendemos os princípios, nós nunca vamos remover os marcos antigos que foram estabelecidos pelos nossos pais ou pelos mais velhos. Provérbios fala sobre isso. Não remova os marcos antigos que foram estabelecidos pelos seus pais. Até ali foi determinado que era assim. Então não remova os marcos antigos. Honre os mais velhos. Ouça o que eles estão dizendo nesses dias. Amém? Princípios da obediência. Nós vamos fazer não porque entendemos. Vamos fazer porque é princípios, vamos obedecer. O princípio da obediência, muitas vezes, eu e você não vamos entender por que tem que ser assim. E eu quero abrir aqui no último texto dessa manhã, Evangelho de João, capítulo 3. Lá no Novo Testamento agora. Evangelho de João, capítulo 3. A Bíblia vai me dizer sobre um homem chamado Nicodemos. E eu quero encerrar com esse texto. Porque olha só. Nicodemos, ele era um homem que ele foi visitar Jesus. E a Bíblia diz, eu quero ler aqui alguns versículos de João capítulo 3, versículo 1 em diante. Quando eu e você começarmos a olhar as coisas, não só com os nossos olhos carnais, mas com os nossos olhos espirituais, muitas coisas vão se tornar claras na nossa vida. Então olha só, para que eu entenda algumas coisas, eu vou precisar passar por um processo na minha vida, que muitas vezes ele vai na contramão de tudo aquilo que o sistema me ensina. Então olha só, capítulo 3 de João, versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi,
Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu-lhe Jesus: em verdade, te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Versículo 5, respondeu Jesus: em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? Jesus diz o seguinte: olha, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não vai entender. Nesses dias, se eu e você não nascer de novo, nós não vamos entender muitas coisas. Nesses dias, se eu e você não nascer da água e do Espírito, nós não vamos nascer de novo. A água é a palavra. A palavra, ela nos limpa, ela nos purifica. O Espírito é algo de Deus que vem em uma forma espiritual sobre nós. O Espírito é algo que é colocado dentro de mim, de você por Deus. O Espírito vai nos revelar todas as coisas. Então, nesses dias, eu e você vamos ter que nascer de novo. Porque nós vamos ficar surpresos com algumas coisas que vão acontecer na minha vida e na sua vida. Porque nós vamos ter que olhar com os olhos espirituais. Nós vamos ler a Bíblia com os olhos carnais. Mas vamos ter que entender através do Espírito. Por isso que é nascido da água e do Espírito. A água é a palavra, ela nos purifica. E o Espírito é que nos revela. Então, nesses dias, nós vamos ter que nascer do Espírito e obedecer. Nós vamos trazer um peso de glória sobre a minha casa, sobre a minha família, quando eu obedeço, quando eu honro. E algumas coisas, para eu obedecer, para eu honrar, eu vou ter que nascer de novo. Mas esse nascimento é um nascimento espiritual. Eu vou ter que nascer de novo para entender algumas coisas. Eu vou ter que nascer em Deus, para eu morrer para a minha carne, para que eu possa entender no Espírito. Eu vou acessar nas regiões celestiais algumas verdades que Deus tem preparada para mim, mas eu não vou entender se eu olhar com os meus olhos carnais. Eu vou ter que entender no Espírito nesses dias. Eu vou ter que mergulhar mais fundo para entender as realidades que Deus já tem conquistado para mim nas regiões celestiais. Entenda que as coisas no Espírito, elas se discernem no Espírito. As coisas da carne eu discerno na carne. Então existe sim uma diferença entre aquilo que é natural e daquilo que é espiritual. E eu preciso entender o que é natural e eu preciso entender o que é espiritual. Uma das coisas que eu aprendi quando eu me converti, existiam sonhos. Quando eu ia dormir, eu tinha sonhos que eram sonhos da carne, por aquilo que eu passei durante o dia. Mas tinha sonhos que eram sonhos no Espírito e eu precisava entender e revelar aquilo. Amém, Cecília? A Cecília está entendendo aqui. Glória a Deus. Entenda que algumas coisas são espirituais e precisam ser discernidas no Espírito. Algumas obediências que você vai ter que ter nesses dias são espirituais. E na hora você não vai entender por que tem que obedecer. Mas lá na frente você vai entender. Se torne um homem e uma mulher nobre nesses dias. Se torne um homem e uma mulher nobre nesses dias. Obedeça. Porque é um princípio. E não porque é uma regra, é um mandamento, é uma lei. Não. Obedeça porque é um princípio. Em nome de Jesus eu quero deixar essa palavra para você, para sua casa nessa manhã. Ouça os mais velhos. Ouça o que eles têm a dizer. A experiência deles vale muito nesses dias. Honre os seus pais. Honre aqueles que estão acima de você. Obedeça. E isso vai impactar diretamente na sua vida. Nós precisamos nesses dias acessar algumas coisas no Espírito. E para isso nós vamos ter que nascer de novo. Para que a gente não venha andar simplesmente por andar. Que nós não viemos fazer simplesmente por fazer. Não, nós precisamos fazer com entendimento. A Bíblia diz no Salmo 119, versículo 105. Luz para os meus pés é a tua palavra e lâmpada para os meus caminhos. Eu quero ler esse versículo para a gente encerrar. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Vai ter que vir uma luz espiritual para iluminar aquilo que nós precisamos.
Vai ter que vir um entendimento no Espírito nesses dias, para entendermos os dias que nós estamos vivendo, para a gente tomar as decisões corretas. Fazer aquilo que Deus mandou fazer. Nesses dias eu entendo que nós vamos precisar dizer mais não do que sim. Entenda isso no teu espírito. Nós vamos ter que acessar algumas coisas no reino do Espírito. Nós vamos ter que acessar algumas coisas nas regiões celestiais. Isso, e para isso nós vamos ter que nascer de novo. Nicodemos era um mestre, era um doutor. A Bíblia diz que ele era um dos principais dos judeus. Mas quando ele vai ter com Jesus, quando ele vai visitar Jesus, ele entende que para ele continuar, ele vai ter que se desfazer de muitas coisas, ele vai ter que nascer de novo. Nascer de novo ali para Nicodemos, ele teve que entender que aquilo tudo que ele conhecia na lei, se ele não entendesse no Espírito, não fazia sentido nenhum. Amém? Nesses dias, nós vamos ter que repensar algumas coisas, reavaliar algumas coisas. Nesses dias, nós vamos ter que nascer de novo, para que a gente possa continuar caminhando. Caso contrário, nós vamos nos perder. Caso contrário, nós vamos desobedecer. E às vezes eu não desobedeço porque eu não quero obedecer. Às vezes eu estou desobedecendo porque eu não entendi. E para que eu e você possamos caminhar com entendimento nesses dias, nós precisamos renovar a nossa mente. Precisamos nascer no Espírito. Nós precisamos nascer da água, sermos purificados na água e no Espírito. Amém? Eu quero orar nesse momento, antes de a gente estar encerrando. Eu quero que aí na sua casa você levante suas mãos. Eu quero que aí na sua casa você comece a orar. Eu não sei qual é a sua realidade espiritual nesses dias. Eu não sei qual tem sido as suas guerras nesses dias, quais têm sido as suas dificuldades nesses dias, mas de uma coisa eu sei. A obediência, ela vai nos promover. A obediência, ela vai nos levar a lugares em Deus que nós não vamos conseguir ir pela nossa mente humana, pelo nosso conhecimento humano. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha com um peso de glória sobre os nossos dias. Que o Senhor venha com a sua graça sobre os nossos dias. Que venha, Senhor Deus, um peso de glória sobre nós. Que venha, Senhor Deus, um entendimento no Espírito. Que venha, Senhor Deus, uma transformação na nossa mente nesses dias. Que homens e mulheres possam nascer de novo nesses dias. Ser purificados, lavados na Tua Palavra e iluminados no Teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, nós queremos nos tornar homens e mulheres nobres nesses dias. Queremos obedecer, Senhor, mesmo que muitas vezes nós não vamos entender. Mas por obedecer, por não quebrar princípios, seremos promovidos pelo Teu Espírito, Senhor. Seremos levados, Senhor Deus, ao lugar nas regiões celestiais, que vamos ter conhecimento no Espírito, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a cumprir aquilo que nós já sabemos. Nos ajuda, Senhor, a praticar aquilo que já conhecemos. Senhor, em nome de Jesus, nos ensina, Senhor, a dar um passo de cada vez. Senhor, nos ensina a sermos humildes, a sermos simples nesses dias. Pai, em nome de Jesus, nos ensina, Senhor, a estarmos, Senhor Deus, dentro de Ti nesses dias. Nos ensina, Senhor, a nos humilharmos diante da Tua presença nesses dias, Senhor. Pai, nos ensina a respeitar os processos nesses dias, Senhor. Em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe cada pessoa que está nos ouvindo. Que o Senhor entre em cada lar neste momento, Senhor. Em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, e declaramos, Pai, em nome de Jesus, que nós vamos obedecer os princípios, Senhor. Vamos honrar, Senhor. Vamos ouvir, Pai, e vamos obedecer, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Que o Senhor te abençoe de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Gente, no domingo que vem é o culto de ceia. Então eu quero te convidar para o domingo que vem, você que vai nos acompanhar, você que vai estar junto com a sua casa, com a sua família. Prepare, né, do seu jeito, na sua casa, a sua ceia. Amém? É um princípio que Deus pede que a gente faça. Então a ceia, ela é um princípio estabelecido por Jesus.
então, nesses dias, né, ore, busque a presença de Deus. Quarta-feira, às 20 horas, nós vamos estar fazendo a transmissão, né, do culto de quarta-feira. E no domingo que vem, às 9 da manhã, nós vamos estar celebrando o culto de ceia. Amém? Foi um prazer estar com você. Foi um prazer estar compartilhando a palavra de Deus com a sua casa, com a sua família. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Que o Senhor venha de uma forma poderosa sobre a sua vida, em nome de Jesus. Que a paz do Senhor, que excede a todo entendimento humano, esteja sobre você nesses dias. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.